Olá, alunos do curso básico do Microsoft Excel. A partir desta videoaula, iniciaremos o estudo das funções do Excel e veremos como elas podem facilitar nos cálculos de nossas planilhas. Nesse vídeo veremos a função soma, função média, função máximo, função mínimo, função maior e função menor. Vamos continuar complementando a planilha que estamos utilizando desde o vídeo 2, desde o segundo vídeo. Vamos abrir aqui a pasta de trabalho que está listada na relação de arquivos recentes e utilizar as funções mencionadas para concluir a construção dessa planilha. Vamos começar vendo o uso da função soma, que calcula o somatório de valores. Vamos ver algumas formas de aplicar a função soma. A maneira mais básica de se utilizar a função soma é colocando a igualdade, que inicializa qualquer tipo de fórmula. Escrever o nome da função soma. Observe que o Excel já sugere diversas funções aqui que podem ser utilizadas. Eu posso clicar na função soma aqui para escolher. Abrir parênteses. Informar o primeiro item dos dados que eu quero, das células que eu quero somar. No caso, a primeira célula da relação de células que eu quero somar é a célula B5. Colocar dois pontos e informar a última célula da relação, que é a célula B9. Essa função irá fazer a soma de todos os valores que estiverem entre a primeira célula informada e a última célula informada, sendo que a gente utiliza dois pontos para separar a primeira da segunda. É só pressionar o Enter e temos aí o resultado. A somatória de todos os itens entre B5 e B9. Se vocês quiserem tirar a prova dos 9 de que esse resultado está realmente correto, basta selecionar os itens que o Excel apresenta aqui embaixo, a soma dos itens selecionados, quantos itens estão selecionados e a média dos itens selecionados. Sempre que você seleciona números, o Excel faz essa relação. Se você selecionar texto, ele apresenta apenas a contagem. Se você seleciona números, ele apresenta a soma, a quantidade e a média. Então, aqui nós estamos vendo que a soma é 12.500 e a nossa função soma apresentou aí o resultado de 12.500. Utilizando aquele recurso de preenchimento que vimos no vídeo anterior, podemos puxar essa fórmula para o lado e teremos aqui soma C5, C9, soma D5, D9, soma de E5 a E9, soma de F5 a F9 e soma de G5 a G9. Assim temos o somatório de todas as colunas da nossa planilha. Mas existe uma outra maneira de fazer isso. Eu vou apagar esse somatório. Aqui na guia de funções, na guia de opções, nós temos já um botão AutoSoma. Quando eu clico no botão AutoSoma, ele já seleciona a coluna que está acima da posição da planilha onde eu estava antes. Eu posso simplesmente dar Enter, ou posso corrigir aqui, porque ele pegou de B5 a B10 e eu só preciso de B5 a B9. Eu faço a correção com o mouse.
clicando e arrastando. Depois é só teclar Enter e tenho aí o somatório. Vou fazer aqui com essa última coluna, repetir o processo para vocês verem. Clico no botão autossoma, ele já pega os dados acima. Eu posso com o mouse corrigir a seleção, porque ele sempre seleciona todas as linhas acima da posição a posição em que você estava inicialmente. E você aí corrige, selecionando a área correta que você quer somar. E tem ainda uma terceira forma de fazer. Na verdade, no Excel sempre existem diversas formas de se fazer a mesma coisa. E em alguns casos, nós não vamos ver todas as formas, mas com a vivência, com o uso do Excel, vocês vão acabar aprendendo outras maneiras de fazer as mesmas tarefas. Eu vou mostrar para vocês 3 formas de usar o autossoma, ou melhor, de usar o somatório, mas com certeza existem outras maneiras que vocês podem aprender no dia a dia. Eu posso selecionar toda a área antes, fazer a seleção prévia de todas as células onde eu quero fazer o somatório, clicar o botão autossoma e ele já me dá o somatório de todas as colunas de uma vez só. Então o botão autossoma tem essa facilidade de você poder selecionar todas as células abaixo das colunas que você pretende calcular o somatório, clicar o botão autossoma e ele já calcula o somatório de cada coluna. Essa seria a forma mais imediata de calcular o somatório de colunas. Para calcular o valor médio, eu uso a função média. Eu posso colocar igual, digito média, tanto faz se é maiúscula ou minúscula. As células também, você pode digitar maiúscula ou minúscula. Eu tenho por padrão digitar maiúscula, mas pode ser em minúscula. No final ele sempre converte tudo para maiúscula. Eu posso aqui, a partir do parênteses, com o mouse, selecionar a área que eu quero. E já posso teclar o Enter, não preciso nem fechar o parênteses. O Excel fecha o parênteses para mim. Observe que ele converteu tudo para maiúscula. E a minha fórmula ficou igual média B5 2 pontos B9. Vou repetir o processo aqui manualmente, só para vocês verem como é. Igual, digita média, abre parênteses, seleciona a área que você quer calcular a média e Enter. Aqui eu já posso puxar para o lado e já tenho a média. Aqui eu já sei que a média de hora extra da minha folha de pagamento foi R$110. A média de salário bruto da minha folha de pagamento é 2.610 e assim sucessivamente. Eu tenho aqui uma linha que me informa os valores médios da minha planilha. E se eu quiser saber agora qual é o maior salário bruto? Tá, nossa planilha é pequena e basta olhar aqui eu vejo que é 3.500. Mas numa planilha com 100 linhas ou com 200 linhas ou com mais linhas, fica mais difícil de você visualmente encontrar o maior valor da planilha. Então existe uma função que te informa qual o maior valor dentro de uma faixa de valores. Eu vou colocar aqui igualdade. A função que me dá essa informação é a função máximo. Eu posso digitar aqui máximo, abrir parênteses, selecionar a área desejada e Enter. Ressaltando que não precisa fechar o parênteses, o Excel já faz isso automaticamente. Tenho aí a função máximo e o resultado não podia ser diferente, 3.500. Agora é só puxar para o lado e eu tenho os valores máximos de cada coluna. Da mesma forma, função mínimo, para me dizer qual o menor valor de uma faixa de valores, eu estabeleço essa faixa com o mouse. Teclo Enter, puxo para o lado
E está aí a minha planilha completa. Função soma para calcular o somatório de uma faixa de células. A faixa no caso aqui é B5 a B10. Função média para calcular a média dos valores de uma faixa de células. Função máximo para calcular o maior valor de uma faixa. E função mínimo para calcular o menor valor de uma faixa. Existe também a função maior. Ela é similar à função máximo, só que ela tem uma opção a mais. Com a função maior, eu posso escolher, eu posso graduar qual o maior que eu quero encontrar. Tipo, eu posso querer saber qual o segundo maior salário. Eu já sei qual é o primeiro. A função máxima só me diz qual o primeiro, qual o maior salário. Mas se eu quiser saber qual o segundo maior salário, ou qual o terceiro maior salário, eu defino a faixa que eu quero verificar, coloco ponto e vírgula e digo um número referente a que posição eu quero encontrar em termos de maior. Eu vou colocar aqui 2, porque eu quero encontrar o segundo maior salário. Fecho parênteses, Enter, e está aí. O segundo maior salário da minha faixa é o salário de 3.000. Se eu aqui alterar, eu tenho 5 itens aí, são 5 funcionários. Se alterar para 5, eu vou ter o quinto menor salário, que é 1.500. Então, com a função maior, eu posso especificar que nível de maior eu quero encontrar. Eu quero encontrar o primeiro maior, o segundo maior, o terceiro maior, e assim sucessivamente. É só você colocar ponto e vírgula e dizer qual a posição que você quer encontrar dentre os maiores salários. Vamos deixar aqui com 2, como eu tinha feito inicialmente. Puxar para o lado. Então aqui eu tenho o segundo maior salário, segundo maior hora extra. Quando há empate, ele exibe o segundo maior de qualquer forma. Segundo maior salário bruto, segundo maior INSS, assim sucessivamente. Da mesma forma, eu tenho a função menor, onde eu posso estabelecer uma faixa, colocar um ponto e vírgula e escolher a posição do menor que eu quero encontrar. Primeiro, segundo, terceiro. O primeiro você não precisaria colocar, porque para o primeiro nós temos a função mínimo. Então, a função menor a gente usaria do segundo para frente. Logicamente, né? Não quer dizer que você não possa usar o primeiro. Mas, logicamente, você usaria do segundo em diante. Então, vamos colocar aqui segundo também, para ficar consistente com a fórmula anterior, que eu tenho o segundo maior salário, agora eu vou ter o segundo menor salário. Então, o segundo menor salário é o salário de 2.000. Posso puxar para o lado. E aí nós temos a utilização da função maior e a utilização da função menor. Essas funções eu apresentei para vocês mais como curiosidade, mas nas próximas utilizações desta planilha, elas não serão necessárias, por isso eu vou apagar essas fórmulas. Vamos salvar o trabalho feito, clicando aqui o botão salvar, novamente, ou utilizando a opção arquivo salvar. Vimos aí as funções soma, média, máximo e mínimo. Dessa forma, encerramos essa videoaula e até o nosso próximo vídeo.